A garçonete se aproximou do milionário e disse: "Não feche esse negócio, eles querem te roubar." Entretanto, o milionário descobriu algo sobre ela que o deixou sem palavras. O restaurante O Horizonte era um daqueles lugares onde as aparências eram tudo. Localizado no último andar de um edifício imponente em São Paulo, oferecia uma vista panorâmica da cidade que hipnotizava quem se sentava junto às janelas de vidro. As luzes da metrópole cintilavam abaixo, enquanto o céu noturno exibia um tom profundo de azul. Lá dentro, a sofisticação era evidente. Lustres de cristal espalhavam reflexos dourados pelo salão. As mesas de mármore eram cuidadosamente decoradas com arranjos de flores brancas e talheres reluzentes, e um piano tocava suavemente ao fundo, preenchendo o ambiente com notas clássicas. Joana caminhava pelo salão com passos leves e controlados. Equilibrando uma bandeja de prata com taças de champanhe, os saltos baixos dos sapatos pretos faziam pouco barulho no piso polido, e seu uniforme, um vestido preto elegante com detalhes brancos, estava impecável. Ela usava o cabelo preso em um coque simples e mantinha um sorriso cordial no rosto. Para os clientes e colegas, era apenas mais uma garçonete eficiente, mas havia muito mais em Joana do que os olhos podiam ver. Seus olhos castanhos varriam o ambiente com uma atenção que ia além das exigências do trabalho. Observava discretamente as expressões faciais, os gestos, as conversas sussurradas. Joana era invisível na alta sociedade que frequentava aquele restaurante, e ela usava isso a seu favor. Para ela, cada noite ali era uma oportunidade de aprender, observar e, quem sabe, encontrar uma brecha que a ajudasse a retomar o que era seu por direito. Aquela noite, porém, tinha um ar diferente. Um burburinho percorria o salão. Os garçons cochichavam enquanto ajustavam detalhes em uma mesa próxima à janela principal. "Marcelo Silva vai jantar aqui hoje", disse um colega de Joana, com um brilho nos olhos, como se falasse de uma lenda. "Marcelo Silva, aquele do grupo financeiro?", perguntou outro. "Ele mesmo. Parece que vai fechar um contrato bilionário com uns investidores estrangeiros." Joana parou por um segundo, ouvindo a conversa enquanto ajeitava taças em uma mesa. Marcelo Silva. O nome soou em sua mente como um eco distante. Ela já o conhecia. Ou melhor, já ouvira falar muito dele, um homem de negócios respeitado. Dono de um império no setor financeiro, inteligente, estratégico, mas reservado. Raramente aparecia em público, e quando o fazia, era por algo grandioso. Joana sentiu um frio na espinha. Por algum motivo, aquela noite parecia prometer algo mais do que um simples jantar. E então ele chegou. Marcelo entrou cercado por 2 assessores. Era um homem alto, de cabelos pretos levemente ondulados e penteados para trás. Vestia um terno cinza escuro sob medida, perfeitamente alinhado ao corpo. O olhar, porém, era o que mais chamava a atenção. Penetrante, calculista. Ele parecia analisar cada canto do restaurante em segundos, como se pudesse medir o valor de tudo e de todos com um único olhar. Ao lado dele, 2 homens de aparência sofisticada, estrangeiros, trocavam palavras em um idioma que poucos ali entenderiam. Joana respirou fundo, tentando parecer indiferente enquanto continuava seu trabalho, mas seus ouvidos atentos captaram sons que a maioria ignoraria. Mandarim. Eles estavam falando em mandarim. Ela se aproximou da mesa, servindo a bebida com discrição, mantendo a cabeça baixa. As palavras chegaram nítidas aos seus ouvidos, e o que ouviu fez seu estômago revirar. "Ele parece acreditar em tudo. Vamos fechar esse contrato e, em algumas semanas, ele nem vai perceber o desfalque." Joana sentiu a bandeja tremer em suas mãos. Fingiu não ouvir, mas o coração começou a bater mais rápido. Eles continuaram conversando, rindo em tom baixo. "Esse brasileiro acha que entende de negócios internacionais. Mal sabe ele o que estamos preparando." Ela se afastou lentamente, as palavras ecoando em sua mente. Estavam tramando um golpe. Um golpe milionário. A expressão casual dos investidores era a de quem já tinha vencido. Joana sabia o que aquilo significava. A linguagem financeira, os termos técnicos. Tudo fazia sentido. Eles planejavam roubar Marcelo. E ele, ali, prestes a ser enganado. Joana parou atrás de uma pilastra. Ofegante. A lógica dizia para ficar fora daquilo. Era só uma garçonete. Quem acreditaria nela?
Denunciar aqueles homens poderia lhe custar o emprego, mas a lembrança de seu pai invadiu sua mente. Ele sempre dizia: a verdadeira coragem está em agir, mesmo quando ninguém espera que você o faça. Ela não podia ficar calada. Respirou fundo. Ajustou a bandeja em mãos, a cada passo que dava em direção à mesa. O som do ambiente parecia se dissipar. Ela não sabia o que viria a seguir, mas sabia que precisava fazer aquilo. Ao chegar, posicionou-se perto de Marcelo. O empresário a olhou, ligeiramente confuso. Ela se inclinou um pouco, o suficiente para que só ele a ouvisse. Senhor Silva, eu preciso lhe dizer algo. Os investidores pararam de falar, olhando-a com desdém, como se uma formiga tivesse ousado pisar em sua mesa. Marcelo franziu o senho, impaciente. Como é? A voz dele soou fria, autoritária. Joana manteve a calma. Não feche esse negócio. Eles querem te roubar. O silêncio tomou conta da mesa. Marcelo ergueu uma sobrancelha, surpreso. Como assim? Questionou, a voz mais baixa. Joana olhou diretamente em seus olhos. Eu ouvi o que eles disseram, em mandarim. Eles estão armando um golpe. Vão tirar tudo do senhor. Os investidores trocaram olhares rápidos, antes que um deles falasse, forçando um sorriso. Acho que houve um engano. Ela deve ter interpretado mal. Marcelo os observou por um momento e, em seguida, voltou o olhar para Joana. Os olhos dele, antes frios, agora a analisavam com interesse. Você fala mandarim? Perguntou, sem esconder o tom de incredulidade. Joana não hesitou. Falo, e sei exatamente o que ouvi. Se o senhor assinar esse contrato, vai perder tudo. Por um instante, Marcelo ficou em silêncio. O restaurante continuava seu burburinho elegante, mas, naquela mesa, o tempo parecia ter parado. Joana manteve-se firme. Se ele acreditaria nela ou não, era algo que descobriria nos próximos segundos. O olhar de Marcelo se endureceu. Ele bateu levemente com os dedos na mesa. Pensativo. Interessante. Murmurou finalmente. O silêncio que se instalou na mesa parecia ensurdecedor. Marcelo fitava Joana com um olhar indecifrável. A jovem, apesar do coração acelerado, manteve a postura firme. Ela sabia o risco que corria. Era só uma garçonete, para todos ali. Não passava disso. Mas naquele momento, sua coragem havia colocado em xeque uma negociação milionária. Os investidores tentavam disfarçar o desconforto. Sorrisos forçados. Olhares nervosos. Um deles ajeitou o paletó, cruzou os braços e inclinou-se levemente para a frente, com um tom de superioridade. Senhor Silva, isso é um mal-entendido. Esta jovem deve ter ouvido errado. Mandarim é um idioma complicado, Marcelo. Ainda sem desviar o olhar de Joana, ergueu a mão. Pedindo silêncio, a expressão no rosto dele havia mudado, de ceticismo para algo próximo à curiosidade. Como se chama? Perguntou finalmente. Joana. A resposta veio firme, embora por dentro ela sentisse as pernas tremerem. Joana. Marcelo repetiu o nome, pensativo. Você fala mandarim. Falo. Ela manteve a voz calma, e sei muito bem o que ouvi. Marcelo recostou-se na cadeira, cruzando os braços, observou os investidores por um momento e então sorriu. Um sorriso breve e enigmático. Vamos interromper nossa reunião por agora. Preciso averiguar algumas coisas. Os investidores trocaram olhares alarmados. Senhor Silva, creio que não há necessidade de... Começou um deles, mas Marcelo o interrompeu com um simples gesto de mão. Eu disse que preciso de um tempo. O tom dele não deixava margem para discussões. Joana ficou imóvel. Por um segundo, pensou que poderia ter cometido um erro. E se Marcelo não acreditasse nela? E se a demitissem? Ela sabia que não conseguiria outro emprego facilmente. Mas não havia volta. Já tinha tomado a decisão de intervir. Marcelo levantou-se. Sua altura e postura imponente impunham respeito. Quase um comando silencioso no ambiente. Olhou para Joana novamente. Venha comigo. Quero entender melhor o que aconteceu aqui. O coração de Joana disparou. Ela engoliu em seco, assentiu e o seguiu, enquanto caminhavam lado a lado em direção a um corredor lateral do restaurante. Sentiu os olhares curiosos de clientes e colegas de trabalho.
Ela sabia que todos se perguntavam o que. Afinal, uma simples garçonete poderia ter a dizer ao poderoso Marcelo Silva. Ao entrarem em uma sala privativa, com paredes de vidro fumê e decoração minimalista, Marcelo fechou a porta e virou-se para ela. Agora pode falar, sem rodeios. A voz dele soou firme, mas havia um toque de interesse genuíno. Joana respirou fundo. Sabia que aquela era sua única chance de convencer o homem à sua frente. Eles estavam tramando um golpe. Disseram que o senhor não perceberia o desfalque até ser tarde demais. Usaram termos técnicos de investimentos e mencionaram cláusulas ocultas no contrato. Eu ouvi tudo. Marcelo franziu o senho, avaliando as palavras dela. E como exatamente uma garçonete entende de cláusulas contratuais e termos de investimento? Joana hesitou por um instante. As lembranças vieram como um flash. Ela, ainda criança, sentada ao lado do pai enquanto ele revisava documentos em um escritório cercado de livros sobre finanças e negócios. Os ensinamentos dele, a paixão com que falava sobre o mundo dos investimentos. Ela sabia que, cedo ou tarde, teria que contar a verdade. Eu não sou apenas uma garçonete. Sua voz saiu firme, determinada. Estudei investimentos, finanças, meu pai. Ela respirou fundo antes de continuar. Meu pai era um investidor de sucesso. Ele me ensinou tudo o que sabia. Marcelo inclinou a cabeça. Curioso? E o que aconteceu? Como alguém com esse conhecimento acabou aqui? Joana mordeu o lábio inferior. A dor que sentia ao lembrar do passado era intensa. Mas ela não tinha escolha. Meu pai morreu em um acidente de carro. Depois disso, minha madrasta tomou tudo o que era nosso. Ela manipulou a justiça, forjou documentos, perdi minha casa, meus bens, tudo. Fui deixada sem nada. Trabalhar aqui foi a única forma que encontrei para sobreviver. O silêncio se fez novamente. Marcelo não disse nada por um momento. Parecia digerir as informações, avaliando cada palavra, cada expressão de Joana. Havia algo familiar na história dela. Algo que o incomodava, mas ele não conseguia identificar de imediato. E por que me ajudar? Perguntou finalmente. O que você ganha com isso? Joana ergueu o queixo. Porque é o certo a se fazer e... Ela respirou fundo. Porque eu reconheci o nome do Senhor. Marcelo a olhou, surpreso. Me reconheceu. Meu pai falava do Senhor. A voz dela vacilou, mas manteve-se firme. Disse que, quando eram jovens, sonhavam em mudar o mundo juntos. Mas algo aconteceu, e o Senhor seguiu um caminho, e ele outro. O impacto das palavras de Joana foi visível no rosto de Marcelo. A expressão de indiferença que costumava usar como uma máscara deu lugar a um olhar pensativo. Qual era o nome do seu pai? Ele perguntou, em um tom mais baixo. Henrique Albuquerque. Marcelo ficou imóvel. Nenhuma palavra saiu de sua boca. Por um momento, Joana pensou que ele não se lembraria. Mas então, ele deu um passo para trás, como se precisasse de espaço para processar a informação. Henrique, ele repetiu em um sussurro quase inaudível. Olhou para Joana novamente, agora com uma expressão completamente diferente. Não pode ser. Joana manteve o olhar fixo nele, determinada. Sim, meu pai era Henrique Albuquerque, e eu preciso da sua ajuda. Marcelo respirou fundo e virou-se para a janela de vidro. Observando as luzes da cidade, a revelação parecia ter desenterrado lembranças que ele acreditava ter deixado para trás. Por um momento, ninguém disse nada. O ambiente estava carregado de uma tensão invisível. Marcelo sabia que, a partir daquele instante, nada mais seria o mesmo. Muito bem, Joana. Ele finalmente se virou, a voz firme, mas com um tom mais brando. Vamos descobrir juntos o que realmente aconteceu. Joana sentiu um peso sair de seus ombros. Pela primeira vez em anos, havia uma luz no fim do túnel. Ela não estava mais sozinha, mas no fundo, sabia que aquilo era apenas o começo. Marcelo permaneceu em silêncio por alguns segundos que pareceram uma eternidade. Do lado de fora da sala privativa, o burburinho do restaurante continuava como se nada tivesse acontecido. Lá dentro, porém, o ar estava denso. Ele fitava Joana com um olhar penetrante, como se tentasse enxergá-la além da aparência de garçonete que ela ostentava. A revelação sobre seu pai, Henrique Albuquerque, um nome que ele não ouvia há anos, ecoava em sua mente. Henrique, um amigo que um dia foi como um irmão,
E agora, ali estava a filha dele, de pé, pedindo ajuda. Joana manteve-se firme. Embora por dentro estivesse em frangalhos, ela sabia que Marcelo desconfiava. E com razão, quem, em sã consciência, acreditaria em uma história dessas? Mas ela não podia recuar. Já tinha ido longe demais. Preciso entender uma coisa, Joana. Marcelo finalmente quebrou o silêncio. A voz dele estava mais controlada, mas ainda havia uma ponta de desconfiança. Como exatamente você acabou aqui? Se o que está dizendo é verdade, como alguém com o seu conhecimento acabou servindo mesas em um restaurante, Joana respirou fundo. A pergunta doía. Ela não tinha vergonha do que fazia. O trabalho duro sempre foi uma marca em sua vida. Mas o motivo que a levara até ali era um lembrete constante de tudo o que havia perdido. Depois que meu pai morreu, Vilma, minha madrasta, se aproveitou da situação. Ela agiu rápido, como se tudo já estivesse planejado, manipulou a justiça, apresentou documentos falsos e, em pouco tempo, toda a herança foi transferida para o nome dela. Eu era menor de idade. Não tinha como lutar. Joana fez uma pausa, tentando controlar a emoção. Quando completei 18 anos, tentei recorrer, mas ela já havia vendido os bens, desfeito sociedades e desaparecido com o dinheiro, sem recursos, sem um advogado que acreditasse em mim. Sobrou apenas o que pude fazer, trabalhar. Marcelo a observava atentamente. A forma como ela falava, com detalhes, sem hesitar, não parecia a de alguém que inventava uma história. Ainda assim, ele não seria tolo a ponto de confiar em uma desconhecida sem provas. A menção a Vilma, porém, trouxe uma lembrança amarga. Ele se lembrava dela vagamente. Uma mulher ambiciosa. Sempre sorridente demais, mas com um olhar que escondia intenções perigosas. Você disse que eu conhecia seu pai. Marcelo murmurou, andando pela sala, pensativo. E é verdade. Henrique e eu crescemos juntos. Tínhamos grandes planos, mas algo nos afastou. Não lembro exatamente quando ou como, mas... Ele fez uma pausa, encarando Joana. A vida é assim, às vezes. A ambição nos leva por caminhos diferentes. Joana estreitou os olhos. Ambição. Marcelo sorriu, mas o sorriso não alcançou os olhos. Seu pai era um homem honrado, mas não sabia lidar com certas pessoas. Sempre confiou demais. Talvez tenha sido isso que o levou ao fim. As palavras de Marcelo atingiram Joana como um soco no estômago. Está dizendo que ele foi culpado pela própria morte. Não foi isso que eu disse. Marcelo ergueu a mão, apaziguador. Mas é estranho que um homem como ele tenha morrido em um acidente tão conveniente para quem se beneficiou com a perda. Você disse que sua madrasta se apossou de tudo, certo? Então por que o acidente pareceu tão... oportuno? Joana recuou um passo, as mãos trêmulas. Você acha que ela teve algo a ver com a morte do meu pai? Marcelo não respondeu de imediato. Virou-se para a janela, observando as luzes da cidade. São Paulo brilhava, indiferente às tragédias pessoais que aconteciam em cada canto. Eu não confio em coincidências. Ele falou baixo, mas Joana ouviu cada palavra com clareza. Principalmente quando há dinheiro envolvido. Um silêncio incômodo se instalou. Joana, de repente, sentiu o peso da desconfiança que Marcelo ainda carregava. Ela sabia que precisava convencê-lo de que estava falando a verdade. Precisava de alguém como ele para enfrentar Vilma. Sozinha, não tinha chance. Eu não estou aqui para pedir caridade. A voz dela saiu mais firme do que esperava. Eu só quero justiça. Passei anos tentando provar o que aconteceu. Mas sozinha é impossível. Eles têm poder, dinheiro e influência. Eu não tenho nada. Só o que sei. Marcelo virou-se lentamente. E o que faz você acreditar que eu ajudaria? Joana o encarou nos olhos. Porque o senhor deve a ele e ao meu pai. A frase pairou no ar, carregada de um significado oculto que nem Joana entendia totalmente. Marcelo cerrou o maxilar, desviando o olhar. Ela não sabia, mas havia atingido um ponto sensível. Algo naquela frase mexeu com ele. Por alguns segundos, o único som audível foi o das buzinas distantes e da música suave que vinha do salão do restaurante. Marcelo se aproximou da mesa, apoiou as mãos na superfície de madeira escura e respirou fundo. Vamos fazer o seguinte.
disse olhando Joana com seriedade. Você vai me contar tudo, cada detalhe, e eu vou verificar o que for possível se estiver mentindo. Não estou. Se estiver mentindo, Joana. Marcelo continuou, ignorando a interrupção. Eu vou descobrir, e garanto que não vai gostar do que acontecerá. A ameaça velada pairou entre eles, mas Joana não recuou. Manteve o olhar firme, sem piscar. Não estou mentindo. Marcelo manteve o olhar sobre ela por alguns segundos, antes de se afastar e abrir a porta. Então, vamos começar. Sem hesitar, Joana passou pela porta aberta. Ela sabia que Marcelo ainda desconfiava. E isso era bom. A desconfiança mantinha as pessoas alertas. Mas no fundo, ela também sabia de uma coisa. Eles precisariam um do outro para sobreviver ao que viria a seguir. Enquanto caminhavam pelo corredor de volta ao salão, Joana percebeu algo. Pela primeira vez em muito tempo. Sentiu que talvez não estivesse mais sozinha. Mas Vilma ainda estava lá fora. E Joana sabia que a madrasta não desistiria facilmente. O restaurante havia retomado sua rotina habitual. O som do piano preenchia o ambiente. As conversas voltavam a ecoar entre taças tilintando e risadas discretas. Para todos ali, era apenas mais uma noite luxuosa no horizonte. Mas para Joana e Marcelo, o mundo parecia ter mudado. Ao retornarem ao salão, os olhares curiosos dos clientes e funcionários os seguiam. Era incomum ver Marcelo Silva caminhando lado a lado com uma simples garçonete. Marcelo parecia alheio aos olhares. Seu rosto continuava impassível, mas sua mente estava um turbilhão. O nome Henrique Albuquerque ecoava em seus pensamentos. Havia anos que ele não ouvia aquela lembrança. Anos tentando enterrar o passado, fingindo que nunca existiu. Mas Joana, com sua presença inesperada e história surpreendente, havia desenterrado memórias que ele acreditava terem sido esquecidas para sempre. Joana andava em silêncio ao lado dele, o coração batendo forte. Apesar da fachada de confiança, ela sabia o quanto aquele momento era decisivo. Havia finalmente conseguido chamar a atenção de Marcelo, mas sabia que a desconfiança dele ainda estava lá, firme como uma parede que precisava derrubar. Marcelo a conduziu até o elevador privativo do restaurante. Os dois entraram, e quando as portas se fecharam, um silêncio desconfortável tomou conta. Joana olhou de relance para ele, esperando algum comentário, mas Marcelo apenas manteve o olhar fixo no painel de andares. O som suave do elevador subindo parecia amplificar o clima tenso entre eles. Ao chegarem ao andar superior, uma sala de reuniões elegante os aguardava, diferente do salão luxuoso do restaurante. O ambiente ali era minimalista e frio. Uma grande mesa de vidro dominava o centro da sala, cercada por cadeiras de couro preto. Nas paredes, telas digitais e prateleiras repletas de livros de negócios e finanças. Tudo ali refletia o mundo de Marcelo, organizado, estratégico e distante. Sente-se. Marcelo indicou uma cadeira para Joana, enquanto ele próprio se acomodava na cabeceira da mesa. Joana obedeceu, sentando-se com cautela. O olhar de Marcelo continuava sobre ela, avaliador. Por um momento, ela teve a sensação de estar em uma entrevista de emprego, mas sabia que o que estava em jogo era muito mais do que um trabalho. Agora quero que me conte tudo. Marcelo cruzou as mãos sobre a mesa. Desde o início, Joana respirou fundo. Sabia que, a partir daquele momento, não poderia esconder mais nada. Meu pai, Henrique Albuquerque, era um homem apaixonado pelos negócios. Cresci ouvindo ele falar sobre investimentos, estratégias e crescimento financeiro. Ele sempre dizia que o sucesso não estava apenas em acumular dinheiro, mas em construir algo que deixasse um legado. Marcelo ouvia em silêncio. As palavras dela traziam de volta lembranças vívidas. Ele e Henrique, ainda jovens, sentados em uma cafeteria modesta, sonhando alto, planejando empreendimentos que um dia mudariam suas vidas. Mas a vida seguiu caminhos diferentes, e eles se afastaram. Tudo mudou quando Vilma entrou em nossas vidas. Joana continuou. Minha mãe havia falecido há anos, e meu pai parecia ter encontrado um novo começo ao lado dela. Pelo menos, foi o que ele acreditou. Mas Vilma era diferente. Sempre ambiciosa, sempre cercada de pessoas influentes. Meu pai, ingênuo e confiado,
Acreditava que ela o amava. Marcelo inclinou-se levemente para a frente. Você acha que ela estava interessada apenas no dinheiro? Joana sorriu, mas sem humor. Tenho certeza. Ela fez uma pausa, sentindo um nó na garganta ao lembrar dos dias que antecederam a tragédia. O acidente aconteceu em uma noite chuvosa. Meu pai havia saído para uma reunião de negócios. Vilma ficou em casa, alegando uma indisposição. Horas depois, recebemos a notícia de que o carro do meu pai havia derrapado em uma curva perigosa e capotado. Ele morreu na hora. Marcelo franziu o senho. E você acha que Vilma teve algo a ver com isso? Tenho certeza, Joana repetiu, a voz carregada de amargura. Ela assumiu o controle de tudo assim que o corpo do meu pai foi enterrado. Os documentos, as empresas, os investimentos, tudo passou para o nome dela em tempo recorde. Como se já estivesse planejado, Marcelo a observava com um misto de ceticismo e curiosidade. Aquela história fazia sentido, mas ainda havia muitas lacunas. Ainda assim, algo dentro dele começava a acreditar. Talvez fosse o olhar determinado de Joana, ou talvez fosse a culpa que anos atrás ele preferiu ignorar. E onde eu entro nessa história? Ele questionou. Joana o encarou nos olhos. Meu pai falava do senhor com frequência. Dizia que vocês foram mais do que amigos. Disse que juntos sonharam em construir algo grandioso, mas que se afastaram por algo que ele nunca me contou. Marcelo desviou o olhar. Um músculo em sua mandíbula se contraiu. Henrique e eu tivemos desentendimentos. Ele falou, finalmente. Diferentes visões sobre como conduzir os negócios. Eu escolhi o caminho que acreditava ser o certo. Ele escolheu outro. E se esse outro caminho foi o que o matou? Joana retrucou. Desafiadora. E se Vilma foi parte do motivo desse afastamento? As palavras dela cortaram o ar como uma faca. Marcelo se recostou na cadeira, os olhos fixos no teto por alguns segundos. As lembranças voltavam com mais força. Ele se lembrava de Henrique, sempre confiante, sempre acreditando no melhor das pessoas. E se Joana estivesse certa? Se a mulher que deveria ter sido um recomeço na vida do amigo tivesse sido, na verdade, o começo do fim? Se você está certa, Marcelo finalmente disse, endireitando a postura. Temos um problema muito maior nas mãos. Joana o encarou, determinada. E o senhor vai me ajudar a resolvê-lo. O olhar de Marcelo encontrou o dela. Pela primeira vez, havia algo mais ali além da frieza habitual. Um vislumbre de empatia, talvez até de culpa. Ele sabia que não poderia simplesmente ignorar o que acabara de ouvir. Havia uma dívida do passado, e talvez aquela fosse sua chance de quitá-la. Vou te ajudar, ele disse com firmeza. Vamos descobrir toda a verdade. Joana sentiu o coração acelerar, pela primeira vez em anos. Parecia que a justiça estava de fato ao seu alcance. Mas no fundo, ambos sabiam que o caminho até lá seria muito mais perigoso do que poderiam imaginar. O dia seguinte amanheceu cinzento em São Paulo. A cidade parecia refletir o clima de incerteza que pairava sobre Marcelo e Joana, no escritório particular de Marcelo, um ambiente moderno e minimalista com grandes janelas de vidro que revelavam o horizonte urbano. O silêncio era cortado apenas pelo som leve de folhas sendo manuseadas. Marcelo analisava documentos antigos enquanto Joana observava atentamente da poltrona ao lado. Eles haviam passado a manhã inteira revisando arquivos financeiros e registros empresariais do passado. Marcelo tinha acesso a informações que Joana nunca poderia sonhar em obter sozinha. E juntos, vasculhavam cada linha em busca de alguma pista sobre o que realmente aconteceu após a morte de Henrique Albuquerque. Aqui está. Marcelo finalmente quebrou o silêncio, deslizando um papel para mais perto de Joana. Este é o contrato da última grande sociedade do seu pai. Joana se aproximou, examinando o documento com atenção. Seu coração bateu mais forte ao ver a assinatura do pai estampada na folha. Era como se uma parte dele ainda estivesse ali. Essa sociedade... Joana franziu o senho, tentando entender os números. Foi com a empresa de Vilma. Marcelo assentiu. Isso mesmo. Parece que eles firmaram essa parceria poucos meses antes do acidente. Veja, os lucros deveriam ser divididos igualmente. Mas logo depois da morte do seu pai, tudo foi transferido para o nome dela. Joana passou os dedos pelos papéis. Tudo tão rápido, tão conveniente, como se ela já soubesse que tudo seria dela.
O problema é que, na época, ninguém suspeitou de nada. Vilma alegou que o contrato previa essa transferência caso algo acontecesse com seu pai. Marcelo suspirou, apoiando os cotovelos na mesa. Mas a assinatura nesta cláusula específica parece... diferente. Joana arregalou os olhos. Você acha que ela falsificou a assinatura dele? Eu não posso afirmar ainda, mas parece suspeito. Precisamos de um especialista para confirmar. Joana sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Era estranho ouvir alguém falar nós de novo. Durante tanto tempo, ela tinha lutado sozinha. E agora ali estava Marcelo, oferecendo ajuda de forma concreta. Havia algo reconfortante na forma como ele conduzia as coisas, prático e direto, mas também envolvia um peso. Afinal, ela sabia que ele estava se envolvendo não apenas por ela, mas por algo que havia ficado mal resolvido no passado. Marcelo percebeu o olhar distante de Joana e pigarreou, voltando à sua postura séria. Tem mais uma coisa. Eu consegui localizar um antigo sócio do seu pai, Renato Duarte. Ele trabalhou com Henrique durante anos. E se alguém souber o que aconteceu, é ele. Joana sentiu o estômago revirar. Renato. Eu me lembro dele. Meu pai falava muito sobre o Renato. Disse que ele era leal, que confiava nele. Vamos ver se essa lealdade sobreviveu ao tempo. Marcelo comentou, levantando-se. Marquei um encontro com ele ainda hoje. O nome Renato trazia à tona lembranças de risadas em casa, conversas sobre negócios e um ambiente de confiança que Joana acreditava ter perdido para sempre. Ela não sabia o que esperar desse reencontro, mas a intuição dizia que esse homem poderia ser a chave para desvendar o que realmente havia acontecido. Horas depois, Joana e Marcelo estavam em um café discreto, longe dos olhares curiosos da alta sociedade. Renato Duarte já os aguardava em uma mesa do canto. Ele era um homem de meia idade, cabelos grisalhos e rosto cansado, mas seus olhos ainda brilhavam com astúcia. Quando Joana se aproximou, Renato ficou paralisado. Seus olhos se arregalaram, como se tivesse visto um fantasma. Joana, ele murmurou com a voz embargada. Meu Deus, você é a cara do seu pai. Olá, Renato. Joana sorriu de leve, mas havia firmeza em sua voz. Faz tempo, não é? Renato levantou-se, hesitante, e apertou a mão dela com gentileza. Em seguida, olhou para Marcelo, o olhar se tornando mais cauteloso. Marcelo Silva, há muito tempo não nos vemos. Muito tempo mesmo, Marcelo respondeu. Educado, mas com um toque de frieza, o trio se acomodou à mesa, por alguns instantes. Ninguém falou. Renato parecia desconfortável, mexendo na xícara de café como se esperasse que alguém quebrasse o gelo. Joana não pretendia perder tempo. Renato, vamos ser diretos. Queremos saber a verdade sobre a morte do meu pai. Sobre Vilma. Renato parou, o movimento das mãos cessando. Olhou para Joana, depois para Marcelo. Respirou fundo. Henrique era um bom homem. Um dos melhores. Confiava nas pessoas, às vezes até demais. E Vilma, ele hesitou. Era inteligente, sabia como manipular. Depois que eles se casaram, as coisas mudaram. Ela se aproximou dos negócios dele. Sugeriu investimentos arriscados. Henrique não percebia, mas ela estava planejando algo. Planejando o quê? Joana pressionou. Renato desviou o olhar, encarando o movimento da rua do outro lado da vidraça. Eu não sei ao certo. Ou talvez não queira lembrar. Mas quando o acidente aconteceu, não me surpreendi. Vilma assumiu o controle das empresas imediatamente. Foi tudo rápido demais. Ela sabia exatamente o que fazer. Marcelo o observava atentamente. Você está dizendo que acredita que Vilma esteve envolvida? Renato olhou novamente para Joana. Havia culpa em seu rosto. Não tenho provas. Mas ouvi uma conversa. Pouco tempo antes do acidente, ela falava ao telefone dizendo que Henrique não seria mais um problema. Na época, achei que era apenas uma briga conjugal. Mas depois, vendo o que aconteceu, comecei a questionar. Joana sentiu o sangue gelar. A confirmação do que ela sempre suspeitou estava ali. Bem na sua frente, Vilma tinha planejado tudo. E o pior, pessoas sabiam, mas preferiram o silêncio. Renato parecia encolher na cadeira, como se quisesse desaparecer. Eu devia ter falado. Eu devia ter feito alguma coisa. Mas não fez.
Joana disse com frieza. Renato abaixou a cabeça, incapaz de encará-la. Marcelo bateu a mão suavemente sobre a mesa, chamando a atenção dos dois. Agora sabemos que Vilma tem mais segredos do que imaginávamos, e vamos descobrir todos eles. Joana ergueu o olhar, determinada. Ela tirou tudo de mim, eu vou tirar tudo dela. Marcelo sorriu levemente, aprovando a força nas palavras de Joana. Pela primeira vez, ele via nela algo além da garota injustiçada. Ali estava alguém pronta para lutar, e desta vez, ele não pretendia falhar com a filha de seu velho amigo. Mas Vilma não seria um inimigo fácil, e eles sabiam disso. O final da tarde tingia o céu de São Paulo em tons alaranjados quando Marcelo e Joana saíram do café. O encontro com Renato havia deixado um gosto amargo, mas também um caminho mais claro. As suspeitas de Joana estavam mais fortes do que nunca. E Marcelo, mesmo ainda processando algumas verdades, começava a entender que Vilma era uma adversária muito mais perigosa do que imaginava. O carro de Marcelo os aguardava na calçada. O motorista, sempre pontual, abriu a porta com um gesto cortês. Joana hesitou por um momento antes de entrar. Estar ao lado de Marcelo Silva, cruzando a cidade em um carro luxuoso. Parecia algo tirado de um sonho distante, ou de um pesadelo. O silêncio dentro do carro foi longo. Marcelo olhava fixamente pela janela. Os pensamentos distantes, Joana, inquieta, mantinha as mãos cruzadas no colo. O encontro com Renato havia revirado feridas antigas. Ela finalmente ouvira alguém confirmar que Vilma tinha planos sombrios antes do acidente de seu pai, mas ainda não havia provas concretas, e isso a consumia. Precisamos de um plano. A voz de Joana cortou o silêncio, firme, mas sem agressividade. Não adianta termos suspeitas se não temos como provar nada. Marcelo virou o rosto para ela. Havia algo novo em seu olhar. Respeito. Concordo. Mas não podemos agir impulsivamente. Vilma é inteligente e tem aliados. Se dermos um passo em falso, ela vai perceber que estamos chegando perto. Então o que sugere? Joana arqueou a sobrancelha, cruzando os braços. Marcelo esboçou um leve sorriso. Sugiro que joguemos o mesmo jogo que ela. Joana estreitou os olhos. O que quer dizer com isso? Vilma gosta de controlar as pessoas. Ela precisa se sentir no comando. Se fizermos com que ela acredite que ainda tem o poder, poderemos pegá-la de surpresa. Joana mordeu o lábio inferior, pensativa. Você quer se aproximar dela? Exatamente. Ela balançou a cabeça inconformada. Ela vai saber que tem algo errado. Você sumiu da vida dela por anos. Por que se aproximaria agora? Marcelo inclinou-se para a frente, apoiando os cotovelos nos joelhos. Porque ela sabe quem sou e o que posso oferecer. Vilma é gananciosa. Se achar que pode se beneficiar, ela vai morder a isca. Joana hesitou. O plano fazia sentido, mas a ideia de Marcelo se aproximar da mulher que destruiu sua vida a incomodava profundamente. E se ela não cair? Ela vai cair, Marcelo afirmou, com uma confiança que Joana ainda não entendia completamente. Mas precisamos de algo mais. Precisamos de você. Joana ergueu as sobrancelhas, surpresa. De mim. Vilma não sabe que estamos trabalhando juntos. Ela não te vê como uma ameaça. E é exatamente assim que deve continuar. Joana franziu o senho. Então você quer que eu continue como uma simples garçonete, enquanto você se aproxima dela. Quero que você continue sendo a pessoa que ela subestimou a vida toda. As palavras de Marcelo ficaram no ar. Joana desviou o olhar, encarando o movimento da cidade pela janela. Ele estava certo. Vilma jamais imaginaria que aquela garota, reduzida a quase nada, estava tramando sua queda. O carro parou em frente a um prédio comercial moderno. Marcelo desceu primeiro e estendeu a mão para Joana. Ela hesitou por um momento antes de aceitá-la, quando seus dedos se tocaram. Um acordo silencioso foi selado. Subiram juntos até o escritório de Marcelo, um ambiente luxuoso e elegante, decorado com obras de arte discretas e móveis minimalistas. O cheiro de café fresco pairava no ar. Uma grande janela de vidro oferecia uma vista deslumbrante da cidade. Bem-vinda ao meu mundo, Marcelo comentou, abrindo a porta para ela. Joana olhou ao redor, impressionada. E pensar que meu pai queria me ensinar tudo sobre esse mundo. Marcelo se virou para ela, mais sério. E ele vai.
Vamos trazer de volta o que é seu por direito. Ela o encarou, determinada. Certo. Qual é o próximo passo? Marcelo se aproximou de sua mesa, pegou o telefone e discou um número. Enquanto aguardava, olhou para Joana com um leve sorriso no canto dos lábios. O próximo passo é convidar Vilma para um jantar. Joana sentiu o estômago revirar. Jantar? Sim. Vamos ver até onde ela está disposta a ir para se manter no poder. O telefone tocou algumas vezes antes de ser atendido. Marcelo manteve a expressão controlada. Boa noite. Gostaria de falar com Vilma. Por favor, diga que é Marcelo Silva. Ela vai querer me atender. Joana segurou a respiração. Aquele momento parecia surreal. Após anos sonhando com justiça, finalmente estava prestes a enfrentar sua maior inimiga. O silêncio na sala era cortante enquanto esperavam a resposta. Então, a linha ficou silenciosa por um instante, até que uma voz familiar ecoou. Marcelo. A voz de Vilma soou doce, mas com um tom venenoso. Que surpresa ouvir você depois de tanto tempo. Marcelo sorriu, um sorriso frio e calculado. Vilma, é bom ouvir sua voz. Estava pensando em você ultimamente. Precisamos conversar. Conversar. Ela riu, um som leve e falso. E sobre o que, exatamente? Marcelo olhou para Joana, os olhos brilhando com um desafio silencioso. Negócios, é claro. E, um pouco do passado, Vilma permaneceu em silêncio por um momento. Joana prendeu a respiração, sentindo o peso daquela pausa. Negócios e passado, Vilma disse por fim. Isso parece interessante. Diga o lugar e a hora. Marcelo sorriu. Amanhã à noite. Jantar no Horizonte, assim como nos velhos tempos. Estarei lá. A voz de Vilma soou firme antes da ligação ser encerrada. Marcelo colocou o telefone de volta na base e olhou para Joana. É pronto. Ela aceitou. Joana respirou fundo, sentindo a tensão crescer em seu peito. O jogo havia começado, e eles precisavam estar prontos para o que viria a seguir. Marcelo se aproximou dela e, pela primeira vez, estendeu a mão com seriedade. Estamos nisso juntos agora. Joana apertou a mão dele. Determinada, juntos até o fim, o relógio na parede marcava o tempo. Cada segundo que passava os aproximava do confronto com Vilma. Joana sabia que não seria fácil, mas desta vez, ela não estava mais sozinha. A noite chegou mais depressa do que Joana gostaria. O jantar no Horizonte com Vilma estava marcado para dali a poucas horas e, apesar da fachada de confiança, seu coração batia descompassado. Ela passara o dia revirando pensamentos, ensaiando mentalmente o que diria e imaginando todas as possibilidades. Marcelo, por outro lado, parecia completamente calmo. Estava acostumado a lidar com pessoas como Vilma, mas sabia que aquela situação tinha um peso diferente. No escritório de Marcelo, Joana se olhava em um espelho de corpo inteiro. Ela usava um vestido preto simples, mas elegante, emprestado por uma assistente de Marcelo. Pela primeira vez em anos, sentia-se mais próxima da mulher que sempre imaginou que seria. A garota que o pai sonhou ver crescendo em meio ao mundo dos negócios. Confiante, forte, mas agora ela não estava ali para impressionar ninguém. Estava pronta para desmascarar a mulher que destruiu sua vida. Nervosa? Marcelo perguntou, surgindo atrás dela com um sorriso discreto. Vestia um terno impecável e o relógio no pulso brilhava sob a luz suave do ambiente. Nem um pouco, Joana respondeu, forçando um sorriso enquanto ajustava a alça do vestido. Só estou tentando lembrar como é encarar alguém que você passou a vida odiando. Vilma não é invencível, Marcelo disse cruzando os braços. Pessoas como ela cometem erros quando se sentem seguras demais. Nosso trabalho é fazer com que ela baixe a guarda. Joana se virou para ele, determinada. E se ela não morder a isca, ela vai. Vilma não resistirá à oportunidade de se exibir. Ela precisa provar para si mesma que ainda está no controle, hoje à noite. Vamos deixá-la acreditar nisso. A limusine os esperava em frente ao prédio. O trajeto até o restaurante foi silencioso, mas carregado de tensão. Joana mantinha os olhos fixos na cidade iluminada, revivendo as memórias da infância e o dia em que tudo mudou. Sentia o cheiro da comida que sua governanta preparava. Lembrava-se das risadas do pai e do som grave de sua voz ao explicar conceitos financeiros.
E então, a lembrança da noite do acidente, o telefone tocando, a voz fria de Vilma dizendo que o pai nunca mais voltaria para casa, chegaram ao horizonte pouco antes das 8. O restaurante, como sempre, exalava elegância. Os lustres de cristal refletiam a luz suavemente dourada, e o aroma de pratos sofisticados preenchia o ar. Os clientes habituais conversavam em tons baixos, mas muitos se viraram quando Marcelo entrou. Acompanhado de Joana, ela percebeu os olhares curiosos e julgadores. Ainda assim, manteve a cabeça erguida. A mesa reservada para o encontro estava em um canto estratégico, com vista para a cidade. Joana sentou-se ao lado de Marcelo. De frente para a cadeira onde Vilma se sentaria, o garçom se aproximou para anotar os pedidos. Mas antes que pudesse falar, uma movimentação na entrada do restaurante prendeu a atenção de todos. Vilma havia chegado. Vestida em um vestido vermelho de seda que destacava sua postura imponente, Vilma parecia ter saído de um editorial de revista. O cabelo impecavelmente penteado, maquiagem discreta, mas sofisticada. Ela caminhava com passos calculados, um leve sorriso nos lábios, como se soubesse que todos ali estavam a observando. Quando seus olhos encontraram os de Joana, o sorriso se ampliou, mas não chegou aos olhos. Havia algo de afiado naquela expressão, uma mistura de surpresa e ameaça velada. "Marcelo?", Vilma disse com uma voz melosa, aproximando-se da mesa. "Que prazer vê-lo novamente." "Vilma", Marcelo respondeu, levantando-se para cumprimentá-la. O tom era cordial, mas distante. "Obrigado por aceitar o convite." Os olhos de Vilma se desviaram para Joana, que permaneceu sentada. "E quem é essa?" Joana sentiu o corpo enrijecer, mas sorriu, controlando a raiva. "Joana, sou uma conhecida de Marcelo." Vilma ergueu uma sobrancelha. "Conhecida." Ela sorriu de forma enigmática. "Interessante." Marcelo retomou a palavra, chamando a atenção de Vilma. "Estamos aqui para conversar sobre negócios. Acredito que um investimento em conjunto possa ser interessante para nós dois, assim como nos velhos tempos." Vilma o observou com desconfiança por um momento, antes de se sentar. "Negócios. Você sempre foi prático, Marcelo. Mas sabe que esse mundo está cheio de armadilhas?" Joana quase riu. A ironia de ouvir aquilo da própria Vilma era amarga. "E o que exatamente você tem em mente?" Vilma continuou, cruzando as pernas e apoiando as mãos delicadamente sobre o colo. Marcelo lançou um olhar rápido para Joana antes de responder. "Há uma nova oportunidade de expansão. Investimentos internacionais. Algo que poderia ser muito lucrativo, mas exige confiança mútua." Vilma sorriu, mas seus olhos examinavam cada movimento, cada palavra dita. "Confiança mútua", ela repetiu, girando a taça de vinho à sua frente. Um conceito raro hoje em dia. O garçom serviu o jantar, e a conversa prosseguiu com Vilma testando Marcelo, jogando perguntas sutis e provocativas. Joana observava em silêncio, tentando controlar a raiva. Cada palavra de Vilma parecia carregada de veneno. Ela mantinha a fachada de uma mulher sofisticada. Mas Joana sabia o que havia por trás daquela máscara. Enquanto fingiam conversar sobre negócios, Joana percebeu algo. Vilma estava tentando conduzir a conversa, manter o controle, mas em pequenos deslizes, um leve tremor ao segurar a taça, um olhar fugidio quando Marcelo mencionou o passado. Ela denunciava que nem tudo estava sob seu domínio. Marcelo percebeu também. "Sabe, Vilma?", ele disse de repente com um sorriso calculado. Estava lembrando de Henrique, do quanto ele falava sobre confiança. O sorriso de Vilma congelou por um breve segundo. Ela recompôs a expressão quase instantaneamente. Mas Joana viu. Ela tinha sentido o golpe. "Henrique?", Vilma repetiu, forçando um tom casual. "Uma pena o que aconteceu. Um homem maravilhoso." Joana cerrou os punhos debaixo da mesa, lutando para manter a calma. "Uma pena mesmo", Marcelo respondeu. "Mas certas histórias sempre voltam à tona, não é?" Vilma sorriu novamente, mas havia algo nos olhos dela. Algo que dizia que, pela primeira vez em anos, ela sentia que o controle poderia escapar de suas mãos. Joana sabia que estavam chegando perto. O jogo estava apenas começando, e Vilma acabara de perceber que não estava mais jogando sozinha.
Vilma mantinha o sorriso elegante, mas Joana conseguia ver as pequenas rachaduras em sua fachada, o leve tremor na mão ao segurar a taça de vinho, o desvio sutil do olhar sempre que o nome de Henrique era mencionado. Ela se esforçava para manter a postura altiva, mas algo em suas expressões traía o incômodo. Marcelo, por sua vez, continuava a jogar habilmente com as palavras, conduzindo a conversa entre lembranças do passado e promessas de negócios futuros. O jantar transcorria em um jogo silencioso de poder. Vilma, embora envolta em um ar de sofisticação, deixava escapar sinais de impaciência. Ela havia se acostumado a manipular e dominar qualquer ambiente. Mas ali, com Marcelo ao lado de Joana, o controle começava a lhe escapar. "Você sempre foi astuto, Marcelo", disse Vilma, recostando-se na cadeira e cruzando as pernas com um ar de falsa descontração. "Consegue me chamar aqui sob o pretexto de negócios, mas tenho certeza de que há mais em jogo." Marcelo sorriu, um sorriso frio e controlado. "Não vou negar que fiquei curioso sobre o que você tem feito, Vilma, depois da morte de Henrique. Você desapareceu do radar por um tempo." Os olhos de Vilma brilharam por um instante. "A dor nos faz repensar prioridades. Decidi viver minha vida com mais discrição, longe dos holofotes, mas sempre observando o mercado. Você sabe como é. O mundo dos negócios pode ser traiçoeiro." Joana sentiu a raiva subir a garganta. Vilma falava de traição com a leveza de quem comentava sobre o tempo. Era como se ela se divertisse com o jogo que estava jogando. Joana apertou a borda da mesa, forçando-se a manter a calma. A última coisa que precisava era perder o controle ali. "Você sempre foi boa em observar", Marcelo replicou, tomando um gole de vinho. "Mas acredito que, às vezes, quem observa demais também se torna alvo." Vilma não respondeu de imediato. Ela sorriu, mas seus olhos mostravam que entendia perfeitamente o recado por trás daquelas palavras. "E quem seria corajoso o suficiente para me ter como alvo?" retrucou, em tom desafiador. "Talvez alguém que não tenha mais nada a perder." Marcelo lançou um olhar significativo para Joana, que se manteve em silêncio. Vilma seguiu o olhar dele e fitou Joana com mais atenção. Pela primeira vez na noite, parecia realmente analisar quem estava à sua frente. Joana sustentou o olhar, sem piscar. Não recuaria. "Não mais. Você tem uma assistente interessante, Marcelo", Vilma comentou, tocando levemente o anel de diamantes no dedo. "Bastante perspicaz. Joana tem qualidades que poucos enxergam à primeira vista", Marcelo disse com um leve sorriso. "Às vezes, o mundo subestima as pessoas erradas." Vilma inclinou-se levemente para a frente. "É mesmo? Tenho a sensação de que há uma história interessante por trás disso." Joana estava prestes a responder quando Marcelo interveio. "Cada um tem suas histórias, Vilma. Algumas merecem ser contadas, outras enterradas." Vilma recostou-se novamente, mas o brilho nos olhos mostrava que não se deixaria intimidar. "Entendo. Algumas histórias podem ser perigosas, especialmente quando trazem à tona segredos que deveriam permanecer no passado." A tensão entre eles era palpável. Joana sabia que Vilma estava mandando um recado. Ela nunca havia falado tão abertamente sobre o passado de Henrique. A sutileza das palavras, no entanto, escondia uma ameaça. Vilma percebia que algo estava se formando à sua volta e, como uma cobra encurralada, mostrava os dentes antes de atacar. O jantar terminou em silêncio. Vilma se levantou com elegância e inclinou a cabeça, despedindo-se de Marcelo com um beijo leve no rosto, antes de sair. Parou em frente a Joana e sorriu, um sorriso frio que não alcançou os olhos. "Foi um prazer conhecê-la. Joana, espero que possamos nos ver novamente em breve." "Ah, nós vamos", Joana respondeu, mantendo o tom firme e a expressão inabalável. Vilma segurou o olhar dela por um segundo a mais do que o necessário e então se afastou, caminhando em direção à saída do restaurante como se ainda fosse a dona do mundo. Assim que ela sumiu de vista, Joana se deixou cair na cadeira, soltando um suspiro profundo. Ela sabe que algo está acontecendo, Marcelo concordou, recostando-se com um olhar pensativo. Mas não sabe o quê? Isso joga a nosso favor. Por quanto tempo? Joana perguntou preocupada. Vilma é esperta. Não vai ficar parada esperando. Exatamente.
Marcelo olhou pela janela, observando as luzes da cidade. E é por isso que precisamos agir rápido. Enquanto desciam para o carro, Marcelo recebeu uma notificação no celular. Ele parou abruptamente ao ver o conteúdo. O que foi? Joana perguntou. Percebendo a expressão séria dele, Marcelo mostrou a tela do celular. Vilma já começou a se mover. Ela marcou uma reunião urgente com um de meus antigos parceiros de negócios. Joana sentiu o estômago apertar. Ela quer informações sobre mim. Ou quer cortar qualquer elo que possamos ter com o passado? Marcelo murmurou, guardando o celular no bolso. Precisamos estar um passo à frente. O carro deslizou pelas ruas movimentadas, mas o silêncio dentro dele era pesado. Joana sabia que Vilma estava se preparando para algo grande. A madrasta não era do tipo que esperava ser atacada. Ela atacava primeiro. Ao chegarem ao prédio de Marcelo, a noite parecia mais escura do que o normal. O ar estava carregado, como se a cidade inteira pressentisse a tempestade que se aproximava. Marcelo virou-se para Joana antes de entrarem. A partir de agora, cada movimento nosso precisa ser calculado. Vilma não vai nos dar uma segunda chance. Joana respirou fundo, sentindo o peso da responsabilidade sobre seus ombros. Então vamos acertar de primeira. O elevador subiu em silêncio. Do alto, São Paulo parecia uma tapeçaria de luzes e sombras. A guerra contra Vilma havia começado, e Joana sabia que só havia um caminho: vencer. A manhã seguinte amanheceu abafada em São Paulo. As nuvens cinzentas pairavam baixas, anunciando uma tempestade. Joana olhava pela janela do escritório de Marcelo, os olhos perdidos no horizonte, enquanto os pensamentos se embaralhavam. O jantar da noite anterior havia deixado claro que Vilma não seria um alvo fácil. Ela sabia que a madrasta estava se preparando, mas o que a deixava inquieta era o que Vilma poderia estar escondendo. A mulher tinha segredos que, se descobertos, poderiam finalmente derrubá-la. Marcelo entrou na sala, segurando uma xícara de café, trazia o celular na outra mão e uma expressão concentrada no rosto. Ele parecia mais sério do que o habitual. Recebi algumas informações, ele disse, colocando o celular sobre a mesa. Vilma realmente se reuniu hoje cedo com Carlos Moretti, um antigo parceiro meu. Eles não se falavam há anos. Algo me diz que ela está buscando reforços, ou tentando descobrir o quanto sabemos. Joana respondeu, sem tirar os olhos da janela. Marcelo se aproximou. O que você está pensando? Joana se virou lentamente, com o rosto sério. Que ela não teria marcado essa reunião se não estivesse preocupada, o que quer dizer que estamos no caminho certo. Marcelo sorriu de lado. E como seguimos? Vilma sempre foi cuidadosa. Ela não deixaria rastros, a menos que tivesse certeza de que ninguém os encontraria. Joana respondeu, com o olhar fixo em Marcelo. Mas e se nós procurássemos nos lugares onde ela não acha que olharíamos? Marcelo franziu o senho interessado. Que lugares? Meu antigo lar, a casa onde cresci antes de Vilma tomar tudo. Ela assumiu a propriedade depois que meu pai morreu, talvez. Talvez algo tenha ficado para trás. Marcelo balançou a cabeça lentamente. Faz sentido. Vilma pode ter sido cuidadosa, mas subestimou você. Ela não esperaria que você retornasse lá. Ainda mais agora que ela acredita que me reduziu a nada. Joana afirmou, a raiva queimando em suas palavras. Marcelo pegou as chaves do carro sobre a mesa. Então vamos. O caminho até a antiga casa de Joana foi feito em silêncio. Ela se perdeu em memórias enquanto observava a cidade passar pela janela. Lembrou-se de correr pelo jardim, de sentar-se no colo do pai enquanto ele explicava o valor da honestidade e da perseverança. A lembrança do sorriso dele era tão viva que doía, mas o que mais a machucava era saber que, por trás da morte de seu pai, havia uma mentira que Vilma mantinha escondida. Quando o carro finalmente estacionou em frente ao portão da antiga casa, Joana sentiu um nó na garganta. A casa ainda estava lá, imponente, com sua fachada clara e o portão de ferro preto, mas parecia diferente, fria, sem vida, como se a essência que um dia existiu ali tivesse sido arrancada. Tem certeza? Marcelo perguntou, observando-a. Tenho, Joana respondeu, saindo do carro. Se houver algo, está lá dentro. O portão estava trancado. Mas Marcelo parecia preparado.
Ele pegou um pequeno kit de ferramentas do porta-luvas. Joana arqueou a sobrancelha. Você sempre anda preparado para invasões. Digamos que tenho amigos em áreas cinzentas. Marcelo respondeu com um sorriso discreto. E tecnicamente, essa casa deveria ser sua. Estamos apenas retomando o que é seu por direito. Com um clique suave, o portão se abriu. Joana respirou fundo antes de entrar. Cada passo pelo caminho de pedra até a porta da frente trazia de volta memórias. Ela lembrava do cheiro das flores no jardim, do som da risada de seu pai ecoando pela varanda. Ao entrarem, a casa estava silenciosa. As cortinas grossas bloqueavam a luz, e um leve cheiro de madeira antiga pairava no ar. Nada parecia ter mudado, mas havia uma frieza ali, como se o lugar tivesse parado no tempo. Vamos procurar o escritório, Joana disse, sua voz ecoando levemente. Meu pai passava horas lá. Se Vilma escondeu alguma coisa, é onde deve estar. O escritório ficava no final do corredor. Ao abrir a porta, Joana sentiu o coração apertar. Tudo estava exatamente como ela se lembrava. As estantes de livros, a grande mesa de madeira, o quadro com uma fotografia dela ainda criança ao lado do pai. Ela passou os dedos pela superfície da mesa, sentindo a textura familiar. Marcelo começou a examinar a sala com um olhar clínico. Se Vilma escondeu algo, não estará à vista. Pessoas como ela preferem esconder segredos em locais improváveis. Joana examinou a estante. Lembrou-se de que o pai costumava guardar documentos importantes ali. Correu os dedos pelos livros, até que algo chamou sua atenção. Um exemplar de capa preta que parecia mais novo do que os outros. Puxou o livro e ouviu um leve estalo. A estante se moveu imperceptivelmente. Marcelo se aproximou imediatamente. Você ouviu isso? Ouvi, Joana respondeu, pressionando o livro novamente. A estante deslizou lentamente para o lado, revelando um pequeno compartimento secreto na parede. Dentro, havia uma caixa de madeira, coberta de poeira. Joana ficou sem fôlego. Meu pai sempre disse que confiava em poucos. Talvez ele tenha deixado isso para mim. Ela abriu a caixa com cuidado. Dentro, havia vários documentos, contratos assinados e uma carta amarelada pelo tempo. Joana pegou a carta com mãos trêmulas. É a letra do meu pai. Marcelo se aproximou para ler junto com ela. As primeiras linhas os deixaram em silêncio. Se você está lendo isso, é porque suspeitou da verdade. Vilma nunca foi quem disse ser. Ela está atrás de tudo o que construí. E se algo me acontecer, saiba que ela teve um papel nisso. Aqui estão as provas que podem expor o que ela planejou. Joana sentiu as lágrimas encherem os olhos, mas manteve a voz firme. Ele sabia, o tempo todo. Marcelo pegou um dos documentos. Aqui está, transferências bancárias, contratos falsificados. Isso é o que precisamos para derrubá-la. Joana fechou a carta e respirou fundo. Agora o jogo mudou. Ela olhou para Marcelo com um brilho novo no olhar. Um olhar que ele nunca tinha visto nela antes. Determinação, força. Vilma não vai escapar dessa. Marcelo sorriu, confiante. Vamos derrubá-la. E desta vez, Joana sabia que tinha tudo o que precisava para vencer. A carta ainda tremia nas mãos de Joana. As palavras do pai pareciam ecoar pela sala, misturando-se com o cheiro adormecido de madeira antiga e livros empoeirados. Marcelo continuava examinando os documentos com um olhar afiado. A cada folha analisada, a certeza crescia. Vilma havia se envolvido diretamente na queda de Henrique. Não havia mais dúvidas. Joana respirou fundo, tentando controlar o turbilhão de emoções. Raiva, tristeza e um toque de alívio. Durante anos, viveu com a incerteza, com as suspeitas que consumiam sua mente. Mas agora tinha a prova em mãos. Seu pai havia previsto tudo e, de alguma forma, deixado um caminho para ela. Com isso, nós temos o suficiente para derrubá-la, Marcelo disse, rompendo o silêncio. Contratos falsificados, movimentações financeiras suspeitas, e esta carta é a peça-chave. Joana o encarou, a expressão endurecida. Ela roubou a vida do meu pai e tentou apagar a minha. Vou acabar com tudo o que ela construiu em cima da nossa desgraça. Marcelo assentiu. E vamos fazer isso da maneira certa. Enquanto saíam da casa, Joana olhou para trás uma última vez. A fachada imponente,
As janelas que um dia deixaram a luz do sol iluminar risadas e sonhos. Agora, era apenas um lembrete do que foi tirado dela, mas não por muito tempo. No carro, Marcelo digitava mensagens em seu celular com rapidez. Estou chamando um advogado de confiança. Com esses documentos, podemos abrir um processo. Mas Vilma não vai esperar sentada. Ela vai agir antes. Joana olhou pela janela. A cidade passando em um borrão. Então vamos dar a ela o que quer. Uma sensação falsa de segurança. Marcelo sorriu de lado. Gosto do seu raciocínio. Ao chegarem ao escritório de Marcelo, a tensão aumentou. Joana folheava novamente a carta do pai, decorando cada linha, cada palavra. Ela precisava manter a cabeça fria. Vilma era imprevisível, e Joana sabia que qualquer movimento em falso poderia arruinar tudo. Horas depois, enquanto o céu escurecia e a chuva começava a cair fina sobre a cidade, Marcelo recebeu uma ligação. O nome que apareceu na tela do celular fez com que Joana se levantasse de imediato. É ela, é? Marcelo disse, olhando para Joana antes de atender. Vilma. A voz de Vilma soou doce do outro lado da linha, como se falassem de trivialidades. Marcelo, querido, estive pensando em nossa conversa de ontem. Talvez devêssemos aprofundar esse assunto. Jantar amanhã no meu apartamento. Tenho certeza de que será produtivo. Marcelo manteve o tom calmo, mas Joana viu sua mandíbula se contrair. Claro, Vilma. Amanhã à noite, então. Perfeito. Até lá. E a ligação se encerrou. Marcelo abaixou o celular devagar. Ela está se preparando para um ataque. Joana cruzou os braços, o olhar firme. Ótimo. Vamos deixá-la pensar que está vencendo. Na manhã seguinte, o clima em São Paulo parecia refletir o peso da situação. A chuva havia cessado, mas o ar continuava denso. Joana e Marcelo passaram o dia revisando cada detalhe da estratégia. A carta do pai dela seria a última peça. O golpe final. Ao cair da noite, Marcelo ajustava o nó da gravata em frente ao espelho, enquanto Joana revisava os documentos digitalizados em um tablet. O plano era claro. Marcelo iria ao jantar e manteria Vilma distraída, enquanto Joana, com a ajuda do advogado de Marcelo, entregaria as provas ao Ministério Público. Pronta? Marcelo perguntou. Mais do que nunca. Joana respondeu, sem hesitar. O carro os levou até o prédio luxuoso onde Vilma morava. Joana permaneceu no veículo, observando Marcelo entrar no edifício com passos calculados. Ela sabia que ele seria capaz de jogar o jogo da vilã, mas não pôde evitar o aperto no peito. Estavam apostando alto, enquanto esperava a confirmação de Marcelo. Joana e o advogado seguiram discretamente para o Ministério Público. O prédio iluminado contrastava com a escuridão da noite. Ao entrarem, o ar-condicionado gelado pareceu revigorar a determinação de Joana. Esses documentos são suficientes? Ela perguntou ao advogado. São mais do que suficientes. Ele respondeu conferindo a papelada. Se tudo correr bem, amanhã pela manhã Vilma estará cercada. Enquanto isso, no apartamento de Vilma, Marcelo mantinha uma expressão controlada. Vilma, vestida em um traje sofisticado, servia vinho com um sorriso confiante. Estou surpresa com o seu interesse repentino, Marcelo, ela comentou com um olhar sugestivo. Negócios. Ou algo mais? Marcelo sorriu, inclinando-se levemente sobre a mesa. Talvez um pouco dos dois, mas principalmente negócios. Afinal, algumas histórias do passado sempre merecem um desfecho adequado. Vilma deu um sorriso frio. Algumas histórias deveriam permanecer enterradas. Nem todas, Marcelo respondeu, erguendo a taça. Algumas precisam ser recontadas. Enquanto brindavam, Joana recebia a confirmação no Ministério Público. Os documentos haviam sido oficialmente protocolados. Ela fechou os olhos por um segundo, sentindo uma onda de alívio misturada à antecipação. Agora é só esperar, o advogado disse. Joana olhou para a cidade iluminada através da janela do prédio. Não, agora é hora de encerrar esse capítulo. Vilma não fazia ideia, mas o cerco estava se fechando. O que ela acreditava ser uma jogada certeira era, na verdade, a armadilha perfeita. E desta vez, Joana estava pronta para vencer. A noite em São Paulo estava silenciosa. Mas dentro do luxuoso apartamento de Vilma, a tensão pairava no ar. Marcelo estava sentado à mesa de jantar, observando cada movimento da anfitriã com atenção.
Vilma servia um vinho tinto de safra caríssima. O rosto iluminado pelo brilho suave dos lustres de cristal, seu sorriso era calculado. Mas Marcelo sabia. Por trás daquela fachada elegante, ela estava tramando algo. Espero que o jantar esteja à altura das suas expectativas, Vilma comentou com a voz doce, enquanto servia a última taça. Tenho certeza de que será inesquecível. Marcelo respondeu, apoiando os cotovelos na mesa e entrelaçando as mãos. Afinal, é sempre interessante revisitar o passado, especialmente quando ele esconde tantas histórias inacabadas. Vilma ergueu uma sobrancelha, mas manteve o sorriso. Histórias inacabadas. Achei que você fosse mais pragmático, Marcelo, sempre focado no futuro. Às vezes, o passado retorna para ser resolvido. Ele deu um gole na taça, especialmente quando envolve velhos amigos. Por um breve instante, um brilho diferente passou pelos olhos de Vilma. Marcelo percebeu, ela entendeu o recado, mas não reagiu. Sorriu, disfarçando qualquer sinal de incômodo. Falando em velhos amigos, Henrique tinha planos grandiosos. Não, ela disse, deslizando-se com graça para o outro lado da mesa. Uma pena o que aconteceu. Marcelo respirou fundo, mantendo a postura firme. Realmente, uma pena. Enquanto o jogo de palavras acontecia no apartamento de Vilma, Joana caminhava de um lado para o outro em uma sala do Ministério Público. Ela segurava o celular com força, esperando a mensagem de Marcelo. Cada minuto parecia uma eternidade. Sabia que, em breve, a verdade viria à tona. Mas até que as autoridades agissem, qualquer deslize poderia colocar tudo a perder. Eles receberam todos os documentos. O advogado disse, sentado em frente a ela. Agora é questão de tempo. Tempo, Joana repetiu, olhando para o relógio na parede. Cada segundo conta. Ela sabia que Vilma era perigosa. Se suspeitasse de qualquer coisa, poderia desaparecer, levar consigo o dinheiro e, com ele, toda a chance de justiça. Enquanto isso, Marcelo continuava a avançar, controlando cada palavra. E você, Vilma, o que tem feito para se manter relevante? Vilma sorriu, apoiando a mão no queixo. Marcelo, você sabe que eu sempre encontro um jeito. Pessoas como nós sempre caem de pé. Nem todos, Marcelo disse, com um leve sorriso. Às vezes, até quem parece estar no topo pode ter a queda mais dura. Vilma estreitou os olhos, finalmente largando a máscara de simpatia. Vamos parar com joguinhos, Marcelo. Por que realmente me chamou aqui? O tom de voz dela mudou. Agora, havia frieza. A confiança que exibia no início do jantar parecia começar a desmoronar. Marcelo inclinou-se na cadeira, fitando-a com um olhar firme. Para lembrar você de que o tempo cobra tudo, Vilma. Até mesmo os segredos que foram enterrados. A expressão de Vilma endureceu. Ela se levantou devagar, ajeitando o vestido impecável, e caminhou até a janela. Ficou em silêncio por alguns segundos, olhando para a cidade iluminada. Sabe, Marcelo, eu sempre soube que você era esperto, mas não imaginei que seria estúpido o suficiente para mexer com algo que não entende. Marcelo manteve a expressão serena. Talvez eu entenda mais do que você pensa. Vilma se virou lentamente, com um sorriso frio. Sabe, Henrique também era esperto, mas ele era ingênuo. Confiou em pessoas erradas, achou que o mundo dos negócios era um lugar limpo, justo, pobre homem. Marcelo sentiu o sangue gelar. Pela primeira vez, Vilma parecia admitir, ainda que indiretamente, o que todos suspeitavam. E você se considerava a pessoa certa? Ele questionou. A voz firme. Vilma se aproximou, os olhos fixos nos dele. Eu sempre soube jogar, e é por isso que estou onde estou. Antes que Marcelo pudesse responder, o toque insistente de um interfone ecoou pela sala. Vilma parou abruptamente. A linha de tensão em seu rosto ficou visível. Ela caminhou até o aparelho. Atendeu e ouviu por alguns segundos, sem dizer uma palavra. Quando desligou, virou-se lentamente para Marcelo. Acho que o nosso jantar vai ter que terminar mais cedo. Marcelo levantou-se, ajustando o terno. Problemas, Vilma. Ela sorriu, mas o olhar denunciava a inquietação. Parece que tenho. Visitas inesperadas. Marcelo seguiu até a porta, mas antes de sair virou-se para ela. O tempo cobra tudo, Vilma. Sempre cobra.
Enquanto descia pelo elevador, Marcelo recebeu a mensagem que tanto esperava. Tudo entregue, mandado de busca em execução. Ao chegar na portaria do prédio, viu viaturas policiais estacionadas e oficiais subindo apressadamente. A operação estava em andamento. Vilma seria pega de surpresa, sem chance de manipular a situação. Joana esperava por ele do lado de fora. Ao vê-lo, correu em sua direção. E então, ela percebeu, mas já era tarde demais. Marcelo sorriu, confiante, de onde estavam. Podiam ver os oficiais subindo rapidamente o prédio. Vilma, pela primeira vez em anos, não teria como escapar. Hoje, Vilma vai aprender o que significa pagar pelos próprios erros. Joana disse, com o olhar fixo no alto do edifício. Marcelo a olhou, admirado com a força que via nela. Hoje, Henrique finalmente terá justiça. E juntos, observaram enquanto o mundo de Vilma começava a desmoronar. O som das sirenes ecoava pelas ruas, misturando-se ao burburinho curioso de vizinhos e pedestres que se aglomeravam em frente ao prédio luxuoso. Joana e Marcelo observavam de uma distância segura, enquanto oficiais subiam apressadamente, pela primeira vez em anos. Joana sentia que estava prestes a recuperar o que lhe foi tirado. Mas, acima de tudo, sentia que finalmente faria justiça pelo pai. Marcelo manteve a expressão impassível, mas por dentro, sentia a adrenalina correndo em suas veias. Ele sabia que Vilma era ardilosa, e até o último momento ela poderia ter um truque escondido. Porém, agora, havia algo diferente. Eles tinham as provas. Pela primeira vez, Vilma não tinha para onde correr. Minutos depois, a porta principal do prédio se abriu com um rangido pesado. Vilma surgiu escoltada por 2 policiais. Sua postura altiva parecia intacta, mas o olhar traía o pânico que começava a se infiltrar. Ela vestia o mesmo traje impecável do jantar, mas agora, a elegância parecia deslocada. Vilma olhou ao redor, percebendo a atenção indesejada, e então seus olhos encontraram os de Joana. Por um instante, o tempo pareceu parar. Joana sustentou o olhar, firme. Vilma, que por tanto tempo a havia reduzido a nada, agora estava diante dela. Vulnerável, a máscara de confiança da madrasta começou a se desfazer. Você, Vilma murmurou, a voz carregada de veneno. Isso foi você. Joana deu um passo à frente, mantendo a cabeça erguida. Não, Vilma. Foi você. Você cavou sua própria cova. Vilma tentou avançar, mas os policiais a contiveram. Isso não vai ficar assim. Você não sabe com quem está mexendo. Acho que sei. Sim. Joana respondeu, o tom frio. Com alguém que finalmente vai pagar por tudo o que fez. Marcelo se aproximou de Joana, colocando uma mão leve em seu ombro. Ela não tem mais poder sobre você. Vilma foi conduzida até a viatura policial. O clique das algemas soou como o encerramento de um ciclo. Joana assistiu em silêncio enquanto o carro partia, levando a mulher que destruiu sua infância e que, por anos, viveu impune. O silêncio que se seguiu pareceu estranhamente reconfortante. Marcelo olhou para Joana, que permanecia imóvel, os olhos fixos na rua agora vazia. Você conseguiu? Ele disse. Ainda não, Joana murmurou. Só vou acreditar quando tudo isso acabar de verdade. No dia seguinte, a notícia da prisão de Vilma estampava as manchetes dos principais jornais e sites de notícias. Vilma Albuquerque é presa sob acusações de fraude, falsificação de documentos e desvio de fundos. As imagens dela sendo escoltada pelos policiais rodavam em todos os noticiários. A alta sociedade comentava, chocada, Vilma, antes vista como uma mulher poderosa e influente, agora era o centro de um escândalo. Marcelo e Joana acompanhavam as notícias em silêncio. O advogado deles explicava que as provas eram contundentes. As transferências bancárias ilegais, os contratos falsificados e, principalmente a carta de Henrique deixavam poucas dúvidas. Vilma enfrentaria um longo processo judicial. Ela vai passar anos na prisão, o advogado concluiu. E com o bloqueio dos bens, será possível recuperar parte da herança. Joana ouviu as palavras, mas seus pensamentos estavam distantes. Parte, repetiu. Mas e o resto? E os anos que ela roubou? Marcelo se aproximou. O tempo perdido, Joana. Ninguém pode devolver. Mas agora você tem um futuro que Vilma tentou tirar de você. E eu sei que Henrique ficaria orgulhoso de ver até onde você chegou.
Ela respirou fundo. Ainda sinto que falta alguma coisa. Marcelo a olhou com atenção. O quê? A verdade completa, Joana respondeu. Vilma sabia demais. Ela sempre parecia confiante, como se tivesse um trunfo que nunca revelou. Algo ainda está escondido. Marcelo assentiu lentamente. Se há algo mais, vamos descobrir juntos. Na prisão, Vilma sentava-se sozinha em uma sala fria de concreto. O batom impecável, agora desbotado, os cabelos antes bem arrumados, despenteados. Ainda assim, ela mantinha um ar de altivez. Seus dedos deslizaram sobre a mesa de metal enquanto um sorriso lento e enigmático se formava em seus lábios. Ingênua, sussurrou para si mesma. Você acha que ganhou? Joana? Os olhos de Vilma brilharam com um segredo que ninguém mais conhecia. Ela se recostou na cadeira, cruzando as pernas com elegância, como se ainda estivesse em um de seus jantares sofisticados. O jogo ainda não acabou. Enquanto isso, Joana e Marcelo caminhavam pelo jardim da antiga casa da família Albuquerque. O local havia sido oficialmente recuperado. As flores murchas começavam a ser replantadas, e os cômodos, abandonados por anos, estavam sendo restaurados. Joana parou em frente à antiga porta de madeira. Lembro-me de quando meu pai voltava do trabalho e eu corria para recebê-lo aqui. Marcelo sorriu, olhando ao redor. Ele amava essa casa. Joana tocou a maçaneta, hesitando por um momento. Vou reconstruir isso. Cada parte. Não por Vilma, não pelo dinheiro, mas pelo legado do meu pai. Marcelo se aproximou, sério. E se Vilma ainda tiver algo guardado? Joana olhou para ele, o olhar determinado. Então vamos descobrir. O vento soprou suavemente, balançando as folhas do jardim. A casa estava em silêncio, mas Joana sentia que, por trás daquela porta, havia mais segredos esperando para serem revelados. Marcelo colocou a mão no ombro dela. Juntos. Lembra? Ela sorriu, pela primeira vez em muito tempo. Um sorriso genuíno. Juntos até o fim. O som de uma notificação no celular de Marcelo interrompeu o momento. Ele verificou a tela e franziu o senho. Algo errado. Joana perguntou. Marcelo mostrou o celular para ela. Na tela, havia uma mensagem anônima. Você realmente acredita que tudo acabou? O que Henrique escondeu é muito maior do que vocês imaginam. O sorriso de Joana desapareceu. Ela sentiu o coração acelerar. Olhou para a casa e, pela primeira vez, não sentiu apenas saudade. Sentiu um aviso. Marcelo bloqueou a tela do celular e olhou para Joana. Parece que ainda temos muito trabalho pela frente. Joana respirou fundo, sentindo o vento novamente tocar seu rosto. Ela sabia que o caminho não seria fácil, mas estava pronta. Dessa vez, nada a impediria de descobrir toda a verdade. A mensagem anônima ainda pairava na mente de Joana. Ela não conseguia tirar os olhos do celular, relendo as palavras que pareciam ecoar como um aviso. Você realmente acredita que tudo acabou? O que Henrique escondeu é muito maior do que vocês imaginam. O tom enigmático e ameaçador da mensagem despertava em Joana um misto de ansiedade e curiosidade. Por um breve momento, ela pensou que talvez Vilma tivesse plantado aquilo, mas a madrasta estava sob custódia, e, segundo o advogado, sem acesso a qualquer meio de comunicação, o número é bloqueado. Não dá para rastrear facilmente. Marcelo disse, analisando o celular. Mas posso pedir para alguém da minha equipe tentar. Isso não é coincidência. Joana assentiu, mas o olhar dela estava fixo na antiga casa da família, desde que havia recuperado o imóvel. Sentia que algo ali permanecia inacabado. A carta do pai e os documentos que incriminavam Vilma haviam revelado muita coisa, mas a sensação de que ainda existiam segredos escondidos permanecia forte. Quem mais poderia saber de algo? Ela perguntou, quase para si mesma. Quem estaria interessado em nos mandar essa mensagem? Marcelo guardou o celular no bolso e cruzou os braços, olhando para a fachada da casa. Seu pai era um homem influente. Pode ter feito inimigos sem que você soubesse. Mas de alguma forma, essa mensagem sugere que o que aconteceu com ele é parte de algo maior. Joana respirou fundo e se virou para ele. Eu quero saber tudo. Se Vilma não era a única responsável, se existia algo além da ganância dela, então vamos até o fim. Marcelo sorriu de lado.
Foi o que combinamos. Não foi. Juntos, até o fim, entraram na casa em silêncio. A sala principal estava iluminada pela luz suave do entardecer, que atravessava as grandes janelas. Cada canto parecia carregado de lembranças. Joana passou a mão sobre a madeira polida da mesa de centro, sentindo a textura familiar sob os dedos. O cheiro do ambiente, misto de madeira antiga e leve perfume de flores, trouxe um nó à sua garganta. O escritório, Joana disse de repente. Foi lá que encontramos a carta. Talvez haja mais. Marcelo seguiu-a pelo corredor, atento. Ao abrirem a porta do escritório, a familiaridade do ambiente atingiu Joana com força. Livros organizados meticulosamente nas estantes, a grande mesa de madeira no centro e o quadro com a foto dela e do pai. Tudo parecia em ordem. Mas Joana sabia que precisava olhar além da superfície. Ela começou a vasculhar as prateleiras novamente, puxando livros e abrindo caixas. Marcelo examinava a mesa, passando os dedos pelas bordas em busca de compartimentos secretos. Quando meu pai estava vivo, ele sempre dizia que o conhecimento era a verdadeira riqueza. Joana comentou, enquanto retirava livros pesados. Talvez ele tenha deixado mais pistas. Marcelo puxou a gaveta inferior da mesa e encontrou um compartimento falso. Ao forçar um pouco, o fundo da gaveta cedeu, revelando uma pasta envelhecida. Joana, venha ver isso. Ela se aproximou rapidamente. Marcelo abriu a pasta, revelando vários documentos. Mas o que chamou a atenção de ambos foi um mapa antigo, amarelado pelo tempo. Havia anotações nas margens, escritas à mão. Isso parece... Joana estreitou os olhos. Um mapa de propriedades, Marcelo analisou os detalhes. E veja isso. Apontou para um símbolo desenhado em um canto. Um selo bancário. Este pertence a uma instituição financeira antiga, que foi desativada há anos. Joana franziu o senho. O que meu pai estaria fazendo com um mapa desses? Marcelo virou a folha e encontrou uma anotação em letras pequenas. A verdade está enterrada onde tudo começou. Onde tudo começou. Joana repetiu em voz baixa. O que ele quis dizer com isso? Marcelo olhou para ela sério. Pode ser a chave para o que a mensagem anônima se referia, se Henrique escondeu algo. Pode estar em uma dessas propriedades? Joana passou os dedos pelo mapa, detendo-se em uma área marcada em vermelho. Esta aqui, meu pai costumava falar de uma fazenda onde cresceu. Disse que era o lugar onde ele aprendeu tudo sobre trabalho duro. Uma fazenda. Marcelo arqueou a sobrancelha. Isso faz sentido. Um local afastado seria perfeito para esconder algo importante. Joana respirou fundo, sentindo a empolgação crescer. Vamos até lá. Hoje? Marcelo perguntou. Sim, quanto mais rápido, melhor. Não sabemos quem mais pode estar atrás disso. A estrada para o interior era longa e sinuosa. O céu já começava a escurecer, quando o carro de Marcelo entrou por um portão enferrujado, que dava acesso à antiga fazenda Albuquerque. O local estava abandonado, mas o casarão ao fundo ainda mantinha sua imponência. O ar ali parecia denso, carregado de segredos que aguardavam para serem revelados. Aqui é onde tudo começou. Joana murmurou, descendo do carro e observando o terreno. Marcelo olhou ao redor, analisando a área. Vamos procurar por algo fora do comum. Caminharam pelo terreno silencioso, iluminado apenas pelas lanternas dos celulares. Cada passo parecia conduzi-los mais fundo em um quebra-cabeça, que se tornava cada vez mais complexo. Foi então que Joana parou bruscamente. Em um canto do terreno, meio encoberta pela vegetação, havia uma antiga porta de madeira que levava ao porão do casarão. Marcelo, aqui... Ele se aproximou, e juntos empurraram a porta, que rangeu alto antes de ceder. Uma escada de pedra levava a um ambiente escuro e úmido. A luz da lanterna iluminou um espaço pequeno, repleto de caixas antigas e móveis cobertos por panos empoeirados. O que é isso? Marcelo perguntou. Enquanto avançavam, Joana aproximou-se de uma grande arca de madeira no canto da sala. Ela colocou a mão na tampa, hesitando por um momento. Seu coração batia acelerado. Sabia que estava prestes a descobrir algo importante. Com um leve empurrão, a arca se abriu, revelando uma coleção de documentos e, no centro, um cofre metálico,
Marcelo olhou para Joana. Parece que encontramos o que estávamos procurando. Joana se aproximou do cofre e, para sua surpresa, a combinação estava escrita em um pequeno pedaço de papel dentro da arca. Ela digitou os números com mãos trêmulas. O cofre fez um estalo ao abrir a tampa. Ambos ficaram em silêncio. Dentro havia uma única pasta, marcada com o mesmo selo bancário do mapa. Joana a abriu com cuidado. O que viu a deixou sem palavras. Documentos bancários, registros de transações internacionais e, no topo, uma foto antiga de seu pai com homens desconhecidos, todos sorrindo diante de um cofre idêntico ao que haviam acabado de abrir. No verso da foto, uma anotação em letras familiares. Nem tudo é o que parece. Confie apenas em quem compartilha do mesmo sangue. Joana e Marcelo se entreolharam. Parece que a história do seu pai era muito mais complexa do que imaginávamos. Marcelo disse, com a voz carregada de incerteza. Joana segurou a foto com força. O olhar fixo na anotação, a mensagem anônima fazia sentido agora. A verdade não havia sido totalmente revelada. E o pior, ela estava apenas começando. O silêncio no porão da antiga fazenda era profundo. Quebrado apenas pelo som das respirações tensas de Joana e Marcelo, a pasta aberta sobre a arca revelava documentos que pareciam antigos. Mas cada detalhe escrito neles pulsava com uma relevância imediata. A foto do pai de Joana, sorrindo ao lado de homens desconhecidos, trazia uma legenda que parecia um enigma. Nem tudo é o que parece. Confie apenas em quem compartilha do mesmo sangue. Joana olhava fixamente para a imagem. As palavras dançavam em sua mente, despertando um turbilhão de perguntas. Quem eram aqueles homens? Que relação tinham com seu pai? E o que significava confiar apenas em quem compartilhava do mesmo sangue? Meu pai sempre foi reservado com seus negócios. Joana murmurou, a voz baixa e pensativa. Mas ele nunca mencionou essas pessoas. Marcelo folheava os documentos com atenção. Veja isto. Ele apontou para registros de transações bancárias internacionais. Aqui há transferências para contas em paraísos fiscais. Isso não parece ter relação direta com Vilma. Tem algo maior aqui. Joana se aproximou, lendo as informações ao lado dele. Todas as transações aconteceram nos meses que antecederam a morte do meu pai. E veja este nome, Ernesto Albuquerque. Ela parou, sentindo o ar escapar dos pulmões. Ernesto, esse era o nome do meu tio, o irmão do meu pai. Marcelo ergueu os olhos para ela. Você tem um tio? Tinha, Joana respondeu, hesitante. Ou pelo menos eu achava que tinha. Meu pai e ele se afastaram antes de Vilma entrar em nossas vidas. Eu era muito pequena, mas lembro que meu pai dizia que eles não se entendiam. Marcelo segurou a foto novamente. Pode ser ele aqui. Apontou para um homem alto e robusto ao lado de Henrique. Se for mesmo Ernesto, seu pai pode ter deixado esta pista para alertá-la. Confie apenas em quem compartilha do mesmo sangue. Talvez ele estivesse dizendo para você ter cuidado com ele. Joana sentiu um arrepio percorrer sua espinha. E se meu pai não morreu por causa apenas da ganância de Vilma? E se Ernesto estava envolvido? Marcelo respirou fundo. Precisamos encontrá-lo. Joana olhou ao redor do porão, sentindo o peso da descoberta. Tudo indicava que a história era muito mais profunda do que ela imaginava. Se ele ainda estiver vivo, murmurou. As primeiras luzes da manhã surgiam no horizonte, quando Marcelo e Joana voltaram para São Paulo. O caminho foi feito em silêncio, ambos absorvidos pelos próprios pensamentos. A descoberta do cofre, os documentos, o nome esquecido de Ernesto, tudo parecia se encaixar em um quebra-cabeça mais complexo. Chegando ao escritório de Marcelo, ele acionou sua equipe de investigação particular. Quero informações sobre Ernesto Albuquerque. Últimos endereços, registros bancários, qualquer coisa, ordenou. Joana sentou-se em uma poltrona próxima, a mente ainda fervilhando. Eu mal lembro dele. Tinha a impressão de que ele era uma figura distante. Meu pai nunca explicou o motivo do afastamento. Só dizia que algumas pessoas na família não mereciam confiança. E agora sabemos que ele estava envolvido em algo maior, Marcelo comentou, enquanto digitava no computador. Vilma pode ter sido apenas a ponta do iceberg. Horas se passaram até que um membro da equipe de Marcelo retornou com informações. Encontramos algo.
disse o investigador. Ernesto Albuquerque mantém uma propriedade no interior de Minas Gerais. Vive afastado, praticamente isolado. Joana se levantou imediatamente. Temos que ir até lá. Marcelo hesitou. Você tem certeza? Certeza. Ela respirou fundo. Não, mas se há respostas, estão com ele. A viagem até Minas Gerais foi longa. Durante o trajeto, Joana olhava pela janela, observando as paisagens que passavam depressa. O cansaço físico era grande, mas a inquietação era maior. Ela não conseguia deixar de pensar no que encontrariam. Finalmente, chegaram a uma estrada de terra que levava a um sítio isolado. A propriedade parecia esquecida pelo tempo. Uma casa simples de alvenaria, cercada por árvores e com uma varanda onde um homem de cabelos grisalhos os observava, sentado em uma cadeira de balanço. Ernesto? Joana perguntou, ao descer do carro. O homem se levantou devagar, apesar da idade. Ainda tinha uma postura imponente. Seus olhos estreitaram-se ao ver Joana, por um momento. Ele não disse nada, apenas a encarou, como se estivesse vendo um fantasma. Você, ele murmurou, a voz rouca. Você é a cara do Henrique. Joana parou a poucos metros dele, o coração disparado. Eu sou a filha dele, Joana. Ernesto baixou o olhar, respirando fundo. Eu sabia que esse dia chegaria. Sabia. Joana deu um passo à frente. Por quê? Porque tem algo para me contar. Porque estava envolvido na morte do meu pai. Ernesto levantou a cabeça, encarando-a com olhos cansados. Não, porque a verdade sempre volta. E é uma verdade que você pode não estar pronta para ouvir. Marcelo se aproximou, ficando ao lado de Joana. Estamos prontos. Ernesto suspirou, fitando o horizonte. Seu pai e eu éramos sócios, mas não apenas em negócios. Estávamos envolvidos em algo muito maior, algo que poderia ter mudado tudo. Joana franziu o senho. O que quer dizer com algo maior? Henrique descobriu uma rede de corrupção e lavagem de dinheiro envolvendo grandes empresários, gente poderosa. Quando ele decidiu denunciar, ficou marcado. O mundo de Joana pareceu girar. Está dizendo que meu pai foi assassinado? Ernesto assentiu lentamente. E Vilma? Marcelo interveio. Ela estava envolvida. Ernesto olhou para eles com um misto de tristeza e amargura. Vilma foi apenas uma peça, ela ajudou. Mas não foi a mente por trás. Quem foi, então? Joana exigiu. Ernesto hesitou por um momento, mas então disse em tom grave. Um homem chamado Victor Arantes. O nome ecoou no ar, carregado de um peso desconhecido. Victor Arantes. Joana repetiu, tentando assimilar. E onde ele está? Ninguém sabe. Ernesto respondeu. Mas se vocês estão determinados a seguir com isso, precisam entender uma coisa. Victor não é como Vilma. Ele não joga limpo, e ele sempre elimina qualquer ameaça. O aviso pairou no ar. Joana sentiu o frio percorrer sua espinha, mas a determinação em seu olhar permaneceu firme. Então vamos encontrá-lo. Marcelo sorriu de lado em aprovação. Juntos até o fim. O vento soprou forte, balançando as árvores ao redor. Eles sabiam que estavam prestes a entrar em um território muito mais perigoso. A queda de Vilma havia sido apenas o começo. Agora, enfrentariam um inimigo que parecia estar um passo à frente. Mas Joana estava pronta. Desta vez, nada a impediria de descobrir toda a verdade. Custasse o que custasse, o nome Victor Arantes ecoava na mente de Joana como um presságio sombrio. Ela tentava organizar os pensamentos enquanto fitava Ernesto, o homem que por anos acreditara estar distante e irrelevante. Agora, ele se mostrava o guardião de um segredo que mudava tudo. Henrique, seu pai, não havia morrido em um simples acidente. Ele havia sido silenciado. Joana sentou-se na varanda da modesta casa de Ernesto, o olhar perdido no horizonte. Marcelo permanecia em pé, próximo a ela, com os braços cruzados. Ele estava tenso, em alerta. Ernesto, por sua vez, parecia carregar o peso de décadas em seus ombros. Victor Arantes. Joana repetiu em voz baixa, como se quisesse sentir o gosto do nome. Quem é ele, afinal? Ernesto respirou fundo antes de responder. Victor era um dos empresários mais influentes do país na década de 90. Tinha contatos poderosos, negócios em várias partes do mundo. Mas o que poucos sabiam
é que boa parte de sua fortuna foi construída sobre uma rede de corrupção, lavagem de dinheiro e chantagens. E o que meu pai tinha a ver com isso? Joana questionou, sem desviar o olhar. Henrique descobriu um elo entre as empresas de Victor e políticos de alto escalão. Eles lavavam dinheiro em grandes investimentos e desviavam verbas públicas. Seu pai planejava denunciar tudo. Ernesto olhou para o chão, com pesar. Mas Victor sempre soube como eliminar ameaças. Marcelo se aproximou. Então, você está dizendo que Vilma trabalhou para ele? Exatamente, Ernesto confirmou. Vilma entrou na vida de Henrique com o objetivo de mantê-lo sob controle. Ela sabia que, ao conquistar sua confiança, poderia monitorar cada passo dele. Joana sentiu o estômago revirar. Mas ele morreu. Ela conseguiu o que queria. Ernesto balançou a cabeça. O plano de Victor era mais ambicioso. Ele não queria apenas calar Henrique. Queria as provas. Tudo o que Henrique sabia e havia documentado. Vilma deveria ter conseguido esses documentos. Mas falhou. Marcelo olhou para Joana com seriedade. As provas que encontramos no cofre da fazenda? Exatamente. Ernesto confirmou. E agora que vocês as têm? Victor vai querer recuperá-las. O silêncio caiu sobre o trio. Joana absorvia cada palavra, cada revelação. A morte do pai era apenas a ponta de um iceberg. Estavam prestes a enfrentar um inimigo muito mais perigoso e implacável. Onde podemos encontrar esse Victor? Marcelo quebrou o silêncio. Ninguém o vê há anos. Ernesto respondeu. Ele desapareceu depois da morte de Henrique. Mas há rumores de que ele ainda movimenta seus negócios de forma clandestina. Precisamos encontrá-lo, Joana afirmou, a voz firme. Ele vai responder pelo que fez. Ernesto olhou para ela, com um semblante preocupado. Você tem coragem. Menina, mas Victor é um homem perigoso. Se forem atrás dele, precisarão de aliados. Marcelo sorriu de lado. Sempre temos um plano. De volta a São Paulo. A noite parecia mais escura do que o normal. Joana e Marcelo reuniram-se no escritório dele, espalhando sobre a mesa todos os documentos encontrados na fazenda. Entre eles, um nome chamou a atenção. Instituto Alvorada. O que é isso? Joana perguntou, pegando o papel. Marcelo digitou o nome no computador. A pesquisa revelou uma organização sem fins lucrativos que, segundo informações públicas, atuava em ações filantrópicas na região norte do Brasil. Parece legítimo, Marcelo comentou. Mas se aprendemos algo até aqui é que nada é o que parece. Joana analisou o logotipo impresso no papel. Veja isso. Ela apontou para um símbolo no canto inferior. É o mesmo selo do banco desativado. Marcelo estreitou os olhos. Se Victor está por trás do Instituto Alvorada, pode ser a chave para encontrá-lo. Então vamos até lá. Joana disse sem hesitar. Você tem certeza? Marcelo a encarou. Estamos falando de um homem que matou para proteger seus segredos. Joana manteve o olhar firme. Meu pai morreu tentando expor a verdade. Eu não vou parar agora. Marcelo sorriu. Admirado com a determinação dela. Juntos até o fim, a viagem até a região norte foi marcada pelo silêncio. Durante o voo, Joana revisou todos os documentos novamente. Cada detalhe importava. Marcelo, ao seu lado, observava o céu através da janela do avião. Os pensamentos longe. Ao desembarcarem, o calor úmido da região os envolveu imediatamente. Alugaram um carro e seguiram pelas estradas de terra, guiados pelas coordenadas indicadas nos documentos. Após horas de viagem, chegaram ao local indicado, um grande prédio branco, rodeado por uma cerca de arame. O letreiro na entrada dizia: Instituto Alvorada. Parece pacífico demais para esconder tantos segredos, Marcelo comentou saindo do carro. Às vezes, os segredos mais sombrios se escondem em lugares assim, Joana respondeu, olhando fixamente para o prédio. Enquanto se aproximavam da entrada, foram recebidos por um homem alto, de expressão fechada. Boa tarde, em que posso ajudá-los? Marcelo assumiu a liderança. Estamos procurando informações sobre o fundador do Instituto, Victor Arantes. O homem hesitou por um segundo, mas logo sorriu. Um sorriso que não alcançou os olhos. Senhor Arantes não está disponível. E, para ser honesto, ele raramente aparece. Joana deu um passo à frente, sentindo a tensão crescer. Mas ele ainda está vivo. O homem sorriu novamente, desta vez com um brilho enigmático no olhar. Isso é algo que vocês terão que descobrir por si mesmos,
Antes que pudessem reagir, o portão eletrônico atrás deles se fechou com um estalo alto. Marcelo imediatamente se virou, mas o som de passos ecoando pelo corredor de entrada do prédio chamou sua atenção. Joana sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Algo estava errado. Foi então que uma voz familiar, fria e cortante, ecoou pelo alto-falante do prédio. Bem-vindos ao Instituto Alvorada. Estávamos esperando por vocês. Joana congelou. Ela conhecia aquela voz. Marcelo olhou para ela confuso. Quem é? Joana respirou fundo, sentindo o sangue gelar. É o Victor. O som de portas trancando e janelas se fechando ecoou pelo prédio. Eles estavam presos. Marcelo se virou rapidamente para Joana. Precisamos sair daqui. Agora. Mas Joana sabia, em seu íntimo, que não havia como recuar. O confronto final estava se aproximando. Victor Arantes estava vivo, e os segredos que ele guardava poderiam ser muito mais perigosos do que qualquer um deles havia imaginado. O som das portas trancando ecoava pelo prédio do Instituto Alvorada, criando um clima sufocante. Joana e Marcelo se entreolharam, conscientes de que haviam caído em uma armadilha. A voz fria de Victor Arantes ainda ecoava em suas mentes. Bem-vindos ao Instituto Alvorada. Estávamos esperando por vocês. Joana respirou fundo, sentindo o coração martelar no peito. Ela sabia que não havia mais como recuar. A verdade que procurava por tanto tempo estava ali, mas custaria caro. Precisamos encontrar uma saída, Marcelo disse, puxando-a pela mão. Agora, correram pelo corredor principal, mas todas as portas estavam trancadas. As janelas, protegidas por grades reforçadas. O ambiente silencioso tornava cada passo mais tenso. Ele sabia que viríamos. Joana murmurou, olhando ao redor. Victor sempre esteve um passo à frente. E se ele está aqui, vamos encontrá-lo. Marcelo respondeu firme. Chegamos até aqui. Não vamos recuar agora. Subiram uma escada de ferro que levava ao segundo andar. O corredor era longo, com portas fechadas em ambos os lados. No final, uma porta de madeira destacava-se das demais. Um leve feixe de luz escapava pela fresta inferior. É ali, Joana disse, decidida. Marcelo assentiu. Fique atrás de mim. Ele empurrou a porta lentamente. O ambiente era amplo, iluminado por grandes janelas que ofereciam uma vista da floresta ao redor. Ao centro, uma mesa robusta de madeira, sentado atrás dela, em uma poltrona de couro, estava um homem de cabelos grisalhos. De porte imponente, usando um terno sob medida, Victor Arantes, Joana congelou. Ele parecia mais jovem do que imaginava. Apesar dos cabelos brancos, seu olhar penetrante era frio e calculista. Um sorriso discreto curvou seus lábios assim que os viu. Finalmente, Victor disse, a voz profunda e controlada. Estava ansioso para conhecê-la, Joana. Você realmente se parece com o Henrique. Joana deu um passo à frente, sentindo a raiva fervilhar dentro de si. Não fale o nome do meu pai. Victor ergueu as sobrancelhas, divertido. Direta, assim como ele, pena que herdou também sua teimosia, Marcelo se colocou ao lado de Joana. Sabemos o que você fez, Victor. Sabemos de toda a rede de corrupção, das transações ilegais e do envolvimento na morte de Henrique. Victor inclinou-se na poltrona, entrelaçando os dedos. Ah, claro, a eterna busca por justiça. Mas será que vocês sabem mesmo? Henrique foi um homem ambicioso. Ele se meteu em um jogo muito maior do que podia controlar. Eu apenas garanti que ele não atrapalhasse os negócios. Você o matou, Joana gritou, a voz carregada de dor e raiva. Victor sorriu. Eu, quem disse que precisei sujar as mãos. Pessoas como Vilma fazem isso por mim. O nome de Vilma fez o estômago de Joana revirar. Vilma está na prisão, e você vai acompanhá-la. Victor se levantou lentamente, caminhando em direção à janela. Vilma foi uma peça útil, mas descartável, como todos os outros. Ele se virou para eles, o sorriso desaparecendo. Mas vocês são diferentes. Vocês conseguiram o que ninguém conseguiu em anos. Chegaram até mim. Isso merece reconhecimento. Poupe seu discurso, Marcelo retrucou. Você vai pagar pelo que fez. Victor olhou para eles com um brilho sombrio nos olhos. Vocês acham mesmo que vieram até aqui sem que eu permitisse? Acham que estão no controle antes que pudessem reagir?
Um grupo de homens armados entrou pela porta. Marcelo puxou Joana para trás, mas estavam cercados. Eles trabalham para mim. Victor continuou, com um sorriso cruel. Vocês realmente acham que podem me derrotar? Joana sentiu o desespero apertar seu peito. Tantos anos lutando por justiça, e agora, diante do homem responsável por tudo, estava prestes a perder. A verdade sempre vence, ela disse, com a voz firme, apesar do medo. Victor riu. Verdade. A verdade é relativa, minha cara. Eu crio a minha. Foi então que um som inesperado ecoou do andar inferior. Sirenes. Victor parou. O sorriso sumiu. O que é isso? Marcelo sorriu pela primeira vez desde que entraram na sala. Eu disse que sempre temos um plano. As portas do instituto foram arrombadas. A Polícia Federal entrou em ação, cercando os homens armados, gritos e ordens ecoaram pelo prédio. Não! Victor gritou, tentando recuar. 2 policiais entraram na sala e o imobilizaram. Joana observou tudo em silêncio. O coração batendo forte. Era o fim. Finalmente, o homem que destruiu sua família estava diante da justiça, enquanto Victor era levado algemado. Ele se virou para Joana e sussurrou. Isso ainda não acabou. Mas Joana sabia que, desta vez, ele estava errado. Horas depois, já de volta ao escritório de Marcelo, Joana observava a cidade iluminada. A sensação era estranha. Após anos buscando respostas, o responsável pela tragédia que mudou sua vida. Finalmente estava preso. Marcelo se aproximou, segurando 2 taças de vinho. Pela justiça. Joana sorriu, aceitando a taça. E pelo meu pai, eles brindaram em silêncio. O que vai fazer agora? Marcelo perguntou. Joana olhou para a noite lá fora, um sorriso tranquilo nos lábios. Reconstruir. Meu pai acreditava na justiça e agora posso honrar sua memória. E eu estarei aqui, como prometido. Marcelo sorriu. Juntos até o fim. Joana sorriu de volta. Juntos até o fim. E desta vez, ela sabia que o fim era apenas um novo começo.